Se você é da classe média ou da classe alta no Brasil, provavelmente não está acostumado a ver ou mesmo conviver com pessoas negras impede igualdade. De repente, o segurança do seu prédio ou a diarista que tem aí na sua casa são ou já foram negros. E assim, infelizmente, vem uma associação natural de subalternidade. Essa acaba sendo corroborada quando na escola só se aprende sobre o continente africano a partir da escravidão deles, quando deveria minimamente escutar e ler a palavra escravizado e não escravo, já que esta foi uma condição que lhes foi imposta. Pouco se vê nos livros sobre a resistência, cultura e história africana e negra brasileira, ou mesmo afro-brasileira. O mundo que é apresentado ao seu filho ou filha adolescente é eurocêntrico e, assim, pouco a pouco se enraiza a inferioridade do negro perante o branco. Parâmetros de inferioridade e subalternidade que se tornam cada vez mais normais, já que as princesas são brancas, os desenhos animados são brancos, os apresentadores de TV e protagonistas de novela são brancos, os filmes, seriados e telejornais mostram narrativas em que o negro, no geral, não é o centro, sendo mostrados estereótipos desgastados e negativos. Pessoas negras sem vínculo familiar e afetivo, como criminosos, em funções subalternas, como drogados, morando na rua e toda uma sorte de coisas. E para completar, a perda da vida de pessoas negras não toca, mas de um cachorro sim. De tanto que o negro foi colocado nessa redoma nefasta que persiste pelo racismo escancarado que o brasileiro cisma em fingir que não vê. Imagina como é difícil ser negro no Brasil, como o nosso psicológico é afetado, como a síndrome do impostor grita e como as portas são fechadas na nossa cara. Porém, tudo isso pode ser modificado. Cada pessoa pode fazer a sua parte. Compre livros com personagens negros, escrito por pessoas negras para os seus filhos. Compre jogos de videogame com personagens negros. Talvez seja um pouquinho difícil, mas comprem, procurem. Aprenda sobre cultura e história afro-brasileira e converse sobre isso na sua casa. Entenda que o bonito não é só a pele alva ou bronzeada, acompanhada de corpos longilíneos com madeixas loiras e olhos claros. Repreenda seus filhos por dizerem cabelo ruim, cabelo pichain. Essa ou esse aí não são para namorar. O continente africano foi berço de uma das mais importantes civilizações do mundo, a egípcia. Trouxe avanços no campo da medicina, da arquitetura, dentre tantas outras coisas. E não, eles não eram brancos como muitas vezes aparecem representados por aí. Outro fato interessante, a técnica do afresco não foi inventada na Renascença pelos italianos. Os egípcios já praticavam essa técnica fazia tempo. Mas por que será que essa informação não é divulgada? Por que será que falamos e estudamos mais sobre as civilizações grega e romana que copiaram muitas coisas da egípcia? Por que será que a civilização egípcia é deslocada do continente africano? Sim, é o racismo com o mundo eurocentrado, ou seja, com a visão de mundo centrada no continente europeu. O continente africano é imenso, com grupos étnicos diversos, tendo tido grandes reinos e impérios, com organização político-social, inclusive, bem como grupos mais tribais. Em alguns lugares, já se tinha tecnologia de se trabalhar com metais. Outro ponto, Jesus branco, dos olhos azuis, como é possível? Uma vez que pela região do mundo que ele nasceu e por não existir protetor solar, no mínimo ele teria pele morena. Mas qual o problema em orar por um Jesus negro ou moreno? Em teoria nenhum, mas na prática, todos. Isso precisa ser modificado. Se questione de não ter uma gestora ou um gestor negros na sua empresa. Se questione de não ter colegas de trabalho negros no mesmo nível que o seu. Se questione pelos seus filhos não terem professores negros, nem diretores negros. Entenda que existem profissionais negros qualificados, que eles merecem o mesmo respeito e oportunidades que você. Se tudo isso for muito estranho para você, permaneça calado.
especialmente quando o indivíduo negro fizer uma reclamação de uma situação de racismo. Você não sente isso na pele. Aliás, vamos falar sobre racismo, mas antes sobre o preconceito. O preconceito, ele está no plano das ideias. É ter uma opinião de algo ou alguém sem ter tido contato antes. Sempre que não conhecemos algo, ou mesmo temos contato com algo diferente de nosso mundo, nos causa um estranhamento. Porém, cabe a nós buscar informação e não deixar enraizar ideias errôneas. Mas, no geral, não é isso que acontece. Acreditamos que nossos preconceitos são verdadeiros, até o ponto que atravessamos a rua quando vemos um jovem negro vindo na calçada, passando assim por um ato discriminatório. A discriminação sai do plano das ideias para a ação. Quando evitamos ou excluímos alguém, quando batemos ou matamos alguém porque aquela pessoa merece, por ser diferente da gente, quando não contratamos alguém por conta do tom de sua pele. Aí, quando esses atos são sucessivamente impostos a um mesmo grupo e esse tem perdas sociais, culturais e econômicas, chamamos de racismo. Não é exclusivo para pessoas negras, mas é o que acontece com as pessoas negras também. Quem sabe, numa próxima oportunidade, conversamos sobre racismo institucional, estrutural e recreativo. Mas deixo a ressalva que racismo reverso não existe, porque negros não têm poder social para causar exclusão de pessoas brancas. Por isso, falamos sim em discriminação quando isso acontecer, qualquer tipo de ato preconceituoso ou discriminatório. Para finalizar, indico assistir junto com seus filhos o documentário Heróis no Mundo Todo, projeto de Luiz Antônio Pilar. O curta-metragem Preto no Branco, do cineasta Walter Regi, ambos disponíveis no YouTube. E também escutar a música Coisa Boa, interpretada por Diogo Nogueira e Mamundi. E sem os seus filhos, convido a assistir ao videoclipe Eminência Parda do Emicida. Esses conteúdos deixarão você e seus filhos percebendo o mundo e o negro de uma maneira diferente.